Éramos melhores amigos desde os 5 anos, e todos sabiam que nos amávamos, exceto nós. Conheci o Léo quando a família dele se mudou para a casa ao lado, e minha mãe me obrigou a levar biscoitos. Ele estava sentado nos degraus da frente, parecendo infeliz por deixar seus velhos amigos, e eu disse que ele podia dividir meus amigos se quisesse. Ele disse que meninas eram nojentas e eu despejei o prato inteiro de biscoitos na cabeça dele. Ficamos inseparáveis depois disso e pelos 13 anos seguintes, fizemos absolutamente tudo juntos. Ele me levava para a escola todas as manhãs, mesmo quando os rapazes zombavam dele por andar com uma garota. Eu ia a cada um dos jogos de beisebol dele, até mesmo os fora de casa que significavam 3 horas de viagem de ônibus. Tínhamos toda uma rotina onde eu pintava o número da camisa dele no meu rosto e gritava mais alto do que todas as namoradas de verdade na arquibancada. As pessoas sempre perguntavam se estávamos namorando, e nós dois ríamos como se fosse a coisa mais ridícula do mundo. Não éramos namorados, éramos Léo e Júlia, o que era de alguma forma maior e menor ao mesmo tempo. O ensino médio foi quando todos realmente começaram a forçar a barra. Seus colegas de time continuavam dizendo que eu estava obviamente apaixonada por ele, e minhas amigas juravam que ele me olhava diferente das outras garotas. Nós revirávamos os olhos e explicávamos pela 100ª vez que crescer juntos nos tornava basicamente irmãos. Eu sabia tudo o que era nojento sobre ele, como o fato de ele comer queijo direto do bloco às 2 da manhã, e ele tinha me visto com catapora, aparelho e aquele permanente infeliz no 2º ano. Você não namora alguém que te ajudou a enterrar seu hamster na 3ª série. A faculdade quase acabou com a gente, no entanto. Ele entrou na Universidade Estadual para engenharia, e eu fui para a escola de artes a 40 minutos de distância para design gráfico. O primeiro mês foi brutal. Eu ligava para ele chorando porque minha colega de quarto era louca, e ele dirigia até lá à meia-noite para me trazer sopa quando eu ficava doente. Ele me mandava mensagens durante as aulas porque sua parceira de laboratório continuava dando em cima dele, e ele não sabia como fazê-la parar sem ser indelicado. Fizemos um pacto de jantar juntos todo domingo, não importasse o que acontecesse. Às vezes isso significava nos encontrarmos no meio do caminho, numa lanchonete ruim que tinha comida terrível, mas ficava exatamente a 20 minutos de ambas as escolas, e aqueles domingos me mantinham sã. No 3º ano, tudo mudou quando Léo começou a namorar uma garota chamada Becca, do curso dele. Ela era inteligente, bonita e, na verdade, muito simpática, o que tornava tudo pior de alguma forma. Pela primeira vez em 16 anos, Léo tinha outra pessoa que vinha em primeiro lugar. Ele ainda aparecia para os jantares de domingo, mas agora passava metade do tempo mandando mensagens para ela. Quando liguei chateada por ter reprovado em um projeto, ele estava na casa dela, e não podia falar muito, e disse a mim mesma que isso era bom e normal, e que estava feliz por ele ter encontrado alguém. Comecei a namorar também, um cara Daniel da minha aula de pintura, que era doce e engraçado, e absolutamente não era o Léo. Nós 4 saíamos nesses encontros duplos constrangedores, onde todos tentavam demais fazer dar certo. Becca perguntava há quanto tempo Léo e eu éramos amigos, e depois comentava como aquilo era fofo, como se nossa amizade fosse alguma novidade. Daniel continuava tentando competir com piadas internas que ele não entendia. Léo e eu nem conseguíamos olhar um para o outro direito porque parecia que estávamos traindo as pessoas com quem estávamos. Tudo explodiu no último ano quando Becca foi aceita na pós-graduação na Califórnia e queria que Léo se mudasse com ela após a formatura. Ela fez todo um discurso sobre como era hora de deixar as coisas de infância para trás e começar a vida real juntos. A coisa de infância era eu. Léo me contou sobre isso durante nosso jantar de domingo, e eu disse que ele deveria absolutamente ir, porque Becca era incrível e a Califórnia tinha ótimos empregos de engenharia. Ele olhou para mim por um longo tempo e disse: eu estava certo. Naquela noite, voltei para o meu dormitório e chorei até minha colega de quarto ameaçar chamar o serviço de saúde. Daniel terminou comigo 2 semanas depois, dizendo que eu estava claramente apaixonada por outra pessoa e que ele merecia algo melhor do que ser a segunda opção. Eu queria discutir, mas não consegui, porque alguma parte de mim sabia que ele estava certo, mesmo que eu nunca tivesse admitido isso. Na semana antes da formatura, Léo apareceu no meu apartamento às 3 da manhã, o que não era incomum, exceto pelo fato de ele estar completamente sóbrio e parecer destruído. Ele disse que tinha terminado com a Becca porque ela pediu para ele escolher entre a Califórnia com ela ou ficar perto de mim, e ele não conseguiu fazer isso. Eu disse que ele era um idiota por arruinar seu futuro por causa de uma amizade, e ele disse que esse era o problema. Eu não era apenas amiga dele e não tinha sido por anos, então ele me beijou. Eu recuei do beijo e meu corpo todo parecia estar tremendo. Léo estava olhando para mim com uma expressão assustada e esperançosa ao mesmo tempo, e eu não conseguia respirar direito. Tínhamos acabado de cruzar uma linha que nunca poderíamos descruzar, e eu sabia disso. Meu cérebro tentava encontrar a coisa perfeita para dizer, mas tudo o que saiu foi perguntar se ele realmente tinha terminado com a Becca por mim. Ele assentiu como se fosse a resposta mais óbvia do mundo, e senti meu estômago revirar. Ficamos sentados nos degraus do meu apartamento, sem nos tocar, apenas olhando um para o outro, e eu podia ouvir meu coração batendo nos meus ouvidos. O cabelo dele estava bagunçado, e ele tinha aquele olhar cansado ao redor dos olhos, como se não dormisse há dias. Eu queria beijá-lo de novo e fugir ao mesmo tempo. Acabamos entrando e sentando em extremidades opostas do meu sofá, porque eu estava com muito medo de ficar perto dele. A noite toda conversamos sem nos tocar. Léo me disse que estava apaixonado por mim desde o 2º ano do ensino médio, quando apareci no jogo de beisebol dele gripada porque tinha prometido que estaria lá. Ele disse que se convenceu de que era apenas amizade porque eu nunca parecia interessada nele dessa forma. Fiquei ali ouvindo e me sentindo uma idiota porque passei anos dizendo a todos que éramos basicamente irmãos quando, aparentemente, nós dois sabíamos a verdade. Quando chegou a minha vez, admiti que Daniel estava certo sobre eu estar apaixonada por outra pessoa. Disse a Léo que simplesmente não conseguia admitir que era ele até ele me beijar naquela noite. Conversamos até o sol começar a nascer pela minha janela. E, em algum momento, ambos adormecemos no sofá com os pés quase se tocando no meio.
feio. Raina chegou em casa na manhã seguinte e nos encontrou assim, totalmente vestidos e apagados. Ela olhou para nós e começou a exigir saber o que tinha acontecido. Eu ainda estava meio dormindo quando disse a ela que Léo e eu tínhamos nos beijado e ela gritou tão alto que meu vizinho bateu na parede. Ela dizia que todos estavam esperando por isso desde que éramos crianças, e que sabia que finalmente aconteceria. A reação dela fez a coisa toda parecer real de uma maneira que me assustou, porque agora outras pessoas sabiam e não havia como voltar atrás. Raina fez café para nós e ficou sorrindo enquanto Léo e eu evitávamos olhar um para o outro. Ela perguntou quando seria nosso primeiro encontro, e percebi que nem tínhamos conversado sobre o que era. Léo saiu para trocar de roupa, e Raina me disse que eu parecia feliz e apavorada, o que era exatamente verdade. Léo me mandou uma mensagem mais tarde perguntando se eu queria tomar café perto do campus, como um encontro de verdade. Eu disse sim, embora minhas mãos estivessem tremendo ao digitar. Nos encontramos em uma cafeteria onde tínhamos ido 100 vezes antes, mas de repente tudo parecia diferente e estranho. Eu continuava me pegando caindo no modo melhor amigo, contando a ele sobre meu projeto de design e perguntando sobre o laboratório de engenharia dele. E então lembrava que deveríamos ser românticos agora. Derrubei meu café 2 vezes de tão nervosa e na segunda vez, derramou por toda a mesa e Léo pulou para pegar guardanapos. Voltando para o campus, ele pegou minha mão e eu deixei. A mão dele parecia quente e familiar, e completamente errada ao mesmo tempo, como se estivéssemos brincando de faz de conta. Fiquei pensando em como segurei a mão dele 1000 vezes antes quando éramos crianças, mas isso era diferente, e eu não sabia como ser diferente com o Léo. Uma semana se passou, e ainda estávamos tentando descobrir como ficar juntos em vez de sermos apenas amigos. Léo veio estudar e mencionou que eu deveria procurar empregos de design gráfico perto da escola dele depois da formatura. Senti algo estalar dentro de mim, e disse a ele que eu não era a Becca, e não reorganizaria minha vida inteira só porque ele decidiu que estávamos juntos agora. Ele pareceu magoado e disse que só queria que estivéssemos na mesma cidade, mas eu podia ouvir o que ele realmente queria dizer. Ele esperava que eu fosse a única a me mudar, ceder e abrir mão. Tivemos nossa primeira briga real ali mesmo no meu apartamento, com meus livros espalhados por toda parte. Léo disse que eu estava sendo injusta, e eu disse que ele estava sendo egoísta, e ambos sabíamos que estávamos realmente brigando por estarmos com medo. Ele saiu sem me dar um beijo de despedida, e eu fiquei sentada me sentindo enjoada. As semanas seguintes foram horríveis à medida que a formatura se aproximava e tínhamos que tomar decisões reais. Recebi uma oferta de emprego de uma empresa de design incrível na cidade a 2 horas de distância, e eu queria tanto aquilo que podia sentir o gosto. Léo recebeu ofertas tanto localmente quanto na minha cidade, e quando contei a ele sobre a minha, ele imediatamente disse que aceitaria a local. Ele disse algo sobre ficar perto da família, mas eu podia ver no rosto dele. Ele já estava começando a se ressentir da escolha que fez com Becca, e agora estava fazendo a mesma escolha comigo. Tivemos uma conversa longa e dolorosa, onde eu disse a ele que precisava que ele quisesse sua própria vida, em vez de apenas me seguir. Léo ficou quieto e perguntou se eu queria ficar com ele, e eu disse que sim, mas não daquele jeito. Não com ele desistindo das coisas e depois me odiando por isso mais tarde. A festa de formatura do Léo foi na casa dos pais dele, e todos continuavam nos parabenizando por finalmente ficarmos juntos. A irmã dele, a Aria, me puxou de lado perto da cozinha e perguntou se eu tinha certeza sobre esse relacionamento. Ela disse que Léo tomava decisões com base no que achava que eu queria desde que éramos crianças, e estava preocupada que ele não soubesse quem era sem mim. As palavras dela ficaram na minha cabeça pelo resto da festa. Observei Léo conversando com seus parentes e percebi que estava tão focada nos meus próprios medos que não notei que ele se perdia. Quando tínhamos 5 anos, ele jogou fora sua caixa de suco porque eu disse que não gostava daquele sabor. Quando tínhamos 12 anos, ele saiu do clube de xadrez porque eu achava chato. Aos 18, ele recusou a Califórnia por mim. Estava certa, e eu não sabia como consertar isso. 2 meses após a formatura, Léo estava trabalhando em uma firma de engenharia local. Eu percebia que ele odiava. Eu o visitava nos fins de semana, e ele estava cansado e frustrado, reclamando do chefe e dos projetos chatos que lhe davam. Uma noite acordei para usar o banheiro e o peguei olhando ofertas de emprego na Califórnia no laptop. Perguntei diretamente se ele se arrependia de ter recusado o plano da Becca, e ele ficou quieto por um longo tempo. Então, ele admitiu que às vezes se perguntava como seria sua vida. Ficamos acordados o resto daquela noite conversando sobre o que realmente queríamos, em vez do que achávamos que deveríamos querer. Léo disse que se sentia preso e eu disse que me sentia culpada, e ambos concordamos que algo tinha que mudar. Decidimos tentar um relacionamento à distância, para que Léo pudesse aceitar um emprego de engenharia melhor a 3 horas de distância. O primeiro mês foi terrível porque estávamos acostumados a estar em contato constante, e agora tínhamos que agendar ligações como estranhos. Léo ligava durante o intervalo do almoço, e eu estava no meio de uma reunião de design. Eu mandava mensagem à noite, e ele já estava dormindo porque tinha que acordar cedo. Eu me joguei nos projetos de trabalho e comecei a fazer amizade com pessoas da minha empresa. Íamos a galerias de arte nos fins de semana, e eu percebia que estava me divertindo sem o Léo lá. Parecia liberdade e parecia perder algo ao mesmo tempo. Fiquei surpresa ao descobrir que realmente gostava de ter espaço para descobrir quem eu era sem o Léo sempre por perto. 4 meses de distância e mal conversávamos além de atualizações rápidas sobre o trabalho. Saí para tomar café com meu colega de trabalho Caleb uma tarde, e acabamos caminhando pela cidade por 1 hora apenas conversando sobre design e música e nada importante. Quando voltei para o meu apartamento, percebi que não tinha pensado no Léo o dia todo. Naquela noite, quando Léo finalmente ligou, nossa conversa pareceu forçada e vazia. Ele me contou sobre algum projeto no trabalho, e eu contei sobre a apresentação de um cliente,
e ambos sabíamos que estávamos apenas cumprindo tabela. Depois que desligamos, fiquei olhando para o telefone e imaginando quando falar com meu melhor amigo começou a parecer uma obrigação. Pensei em mandar uma mensagem dizendo que sentia falta dele, mas não tinha certeza se isso era mais verdade. Inscrevi-me em uma aula de cerâmica na semana seguinte. O estúdio cheirava a argila molhada, e havia talvez 8 pessoas sentadas em torno parecendo tão perdidas quanto eu. A professora era uma mulher mais velha com cabelos grisalhos presos em um coque bagunçado que continuava dizendo coisas como "sinta a argila, não force", o que soava falso, mas ajudava. Minha primeira tigela parecia uma panqueca triste, mas eu não me importei porque por 2 horas não pensei no Léo ou no nosso estranho meio relacionamento. Comecei a ir todas as quintas-feiras à noite e na terceira semana, conseguia fazer algo que quase parecia uma caneca. As pessoas na aula eram legais daquele jeito casual onde você conversa enquanto trabalha, mas não troca números. Havia um cara chamado Noah que trabalhava na contabilidade e uma mulher chamada Sarah que ensinava no ensino fundamental, e brincávamos sobre nossa cerâmica terrível enquanto limpávamos tudo. Às sextas-feiras, comecei a ir ao mercado de arte no centro com pessoas da minha empresa de design. Caminhávamos pelas barracas dos vendedores bebendo café caro e eu comprava aquelas pequenas pinturas ou joias artesanais que eu definitivamente não precisava. Meu apartamento estava se enchendo de coisas que não tinham nada a ver com o Léo. Coisas que escolhi porque gostava delas, não porque me lembravam de alguma memória compartilhada. Meu colega Caleb me convidou para sua festa de aniversário e eu fui, mesmo conhecendo poucas pessoas lá. Acabei conversando com o colega de quarto dele sobre graphic novels por 1 hora. E quando cheguei em casa, percebi que tinha me divertido sem checar meu telefone para ver se Léo tinha mandado mensagem. A parte estranha era que parecia liberdade, mas também parecia que eu estava traindo algo. Toda vez que eu ria de uma piada que Léo não tinha ouvido ou fazia planos dos quais ele não fazia parte, havia aquele pequeno sentimento de culpa no peito. Eu tinha construído toda a minha vida em torno de ser Léo e Júlia desde os 5 anos, e agora eu era apenas Júlia, e eu não sabia se isso era crescimento, perda ou ambos. 3 meses de distância, meu telefone tocou às 23 horas de uma terça-feira, o que era estranho porque Léo e eu tínhamos parado de ligar a menos que agendássemos. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Ele estava chorando tanto que mal conseguia entendê-lo no início. Ele continuava dizendo que se sentia preso e invisível, como se sua vida estivesse em pausa e nada do que ele fizesse importasse. Sentei na minha cama segurando o telefone tentando descobrir o que dizer enquanto ele falava sobre como seu trabalho estava bom e seu apartamento estava bom, mas ele sentia que estava desaparecendo. Ele admitiu que só aceitou a posição de engenharia porque era perto o suficiente para me visitar nos fins de semana, não porque fosse realmente o que ele queria para sua carreira. Ele disse que vinha fazendo escolhas com base no que o manteria perto de mim, desde que éramos crianças, e agora ele nem sabia mais o que queria. Perguntei a ele o que ele iria querer se eu não estivesse na jogada, e ele ficou quieto por tanto tempo que pensei que a ligação tinha caído. Então ele disse que não sabia como querer coisas para si mesmo, porque precisar de mim sempre pareceu a única coisa que importava. Percebi que ambos estávamos fazendo a mesma coisa, tomando decisões por medo em vez de desejo. Eu aceitei meu trabalho em parte porque era longe o suficiente para provar que eu podia existir sem ele. Ele aceitou o trabalho dele para ficar perto o suficiente para me manter. Estávamos ambos com tanto medo de perder um ao outro que tínhamos parado de construir vidas reais. Depois que desligamos, fiquei deitada na cama olhando para o teto pensando em como amar alguém não deveria significar colocar sua vida inteira em espera. Mas de alguma forma foi isso que fizemos. 6 meses após a formatura, tivemos a conversa do término por vídeo. O rosto de Léo na tela do meu laptop parecia cansado e triste, e eu provavelmente parecia igual. Estávamos rodeando o assunto há semanas, as ligações ficando mais curtas e estranhas até sermos basicamente estranhos que costumavam saber tudo um sobre o outro. Ele disse: "Talvez tenhamos apressado o romance quando deveríamos ter apenas continuado amigos." Concordei, embora ouvir as palavras em voz alta parecesse algo quebrando no meu peito. Falamos sobre como passamos de melhores amigos para casal sem descobrir como ser os dois. Como assumimos que nossa história significava que podíamos pular etapas, mas não é assim que funciona. Léo disse que precisava de tempo para descobrir quem ele era sem mim, e eu disse que precisava da mesma coisa. Decidimos por um tempo real sem contato. Não aquele tipo falso onde você ainda manda mensagem todo dia fingindo que está dando espaço. Quando desligamos, fechei meu laptop e fiquei sentada por 1 minuto apenas respirando. Então comecei a chorar e não consegui parar. Chorei tanto que minha colega de quarto bateu na minha porta perguntando se eu estava bem, e eu nem consegui responder. Chorei até meu rosto ficar inchado, minha garganta doer e meu peito doer. Perder o Léo parecia perder um pedaço de mim mesma, como cortar um membro que eu tinha desde os 5 anos de idade. Passei mais da minha vida com ele do que sem ele, e agora tinha que descobrir como ser uma pessoa inteira sozinha. No dia de ação de graças, dirigi para casa temendo o fim de semana inteiro. Minha mãe tinha feito seu enorme jantar habitual e convidado metade da vizinhança como sempre. Ela mencionou casualmente enquanto eu ajudava com a louça que Léo também estava visitando a família dele. Meu estômago caiu e passei o resto da noite hiperconsciente de cada som de carro lá fora. Continuei olhando pela janela para a casa dos pais dele ao lado, como se tivesse 15 anos novamente, esperando que ele viesse. Sábado, mal saí do meu quarto porque estava apavorada de encontrar com ele pegando correspondência ou levando o lixo. Domingo de manhã, acordei cedo e fiz café na cozinha. Olhei pela janela e congelei porque Léo estava sentado nos degraus da frente. Ele estava apenas sentado lá de moletom e jeans olhando para o nada. Quando ele olhou para cima e me viu pela janela, nossos olhos se encontraram e eu não consegui me mover. Ele parecia diferente de alguma forma, mais sólido e real do que parecia em nossas videochamadas, como se tivesse amadurecido e se encontrado nos meses em que estivemos separados. Fiquei lá segurando minha caneca de café, tentando decidir o que fazer. E então ele levantou a mão em um pequeno
aceno. Antes que eu pudesse pensar sobre isso, peguei minha jaqueta e saí. Acabamos conversando por 4 horas nos degraus da frente dele como costumávamos fazer quando éramos crianças. No começo foi estranho, nós dois sendo muito educados e cuidadosos com as palavras. Então ele me contou sobre suas sessões de terapia e esqueci de ficar nervosa. Ele disse que seu terapeuta o ajudou a perceber que ele tinha medo de querer coisas para si mesmo porque achava que precisar de mim o tornava fraco. Ele passou tantos anos sendo a pessoa que cuidava de mim que esqueceu como se permitir precisar de qualquer coisa. Contei a ele sobre minha aula de cerâmica e os mercados de arte e o quão assustada eu estava de que construir uma vida sem ele significasse que eu não o amava mais. Admiti que o afastei porque estava apavorada de me tornar a Becca, de ser a pessoa que o fez desistir de seus sonhos. Ele disse que entendia isso agora, que ambos estivemos com tanto medo das coisas erradas que fugimos das certas. Conversamos sobre nossos empregos e nossos amigos e todas as coisas que fizemos nos últimos 6 meses. Parecia que éramos melhores amigos novamente, daquela maneira fácil e confortável que costumávamos conversar antes de tudo ficar complicado. Mas também parecia diferente porque não estávamos mais fingindo, não estávamos tentando forçar algo ou nos esconder de algo. Éramos apenas Léo e Júlia descobrindo quem tínhamos nos tornado. Léo pegou o telefone e me mostrou uma oferta de emprego que tinha recebido na minha cidade. Era em uma empresa de engenharia muito boa, trabalhando em projetos com os quais ele realmente se importava. Ele disse que tinha feito a entrevista há 1 mês, sem me contar porque precisava saber que estava fazendo a escolha por si mesmo. Ele aceitaria a posição independentemente do que acontecesse conosco, porque era o que ele queria para sua carreira, não por minha causa. Algo mudou no meu peito quando ele disse isso. Pela primeira vez desde que tínhamos 5 anos, Léo fez uma escolha que era verdadeiramente dele. Ele não estava me seguindo, ficando perto ou sacrificando nada. Ele estava construindo sua vida e eu, por acaso, estava na mesma cidade. Perguntei o que isso significava para nós e ele disse que não sabia, mas talvez pudéssemos descobrir. Ele disse que queria tentar de novo, mas de forma diferente desta vez, sem todo o medo, culpa e história nos pesando. Percebi que queria isso também. Queria ver quem poderíamos ser quando fôssemos 2 pessoas inteiras, escolhendo uma a outra em vez de precisar uma da outra. Concordamos em recomeçar devagar quando Léo se mudou para minha cidade em janeiro. Sairíamos como pessoas normais, em vez de assumir que nossos 16 anos de história significavam que podíamos pular etapas. Nosso primeiro encontro oficial foi naquela cafeteria perto do meu apartamento onde eu tinha ido 100 vezes, mas nunca com ele. Léo apareceu com flores, o que foi tão formal e estranho que ambos rimos. Pedimos bebidas e sentamos em uma mesa minúscula perto da janela. E foi estranho da melhor maneira. Estávamos tentando ser românticos, mas continuávamos caindo no modo melhor amigo. Depois nos pegávamos e tentávamos de novo. Ele me contou sobre seu novo emprego e eu contei sobre um projeto de design com o qual estava animada. Quando ele me levou para casa, me beijou de boa noite na minha porta e pareceu completamente diferente daquele primeiro beijo desesperado no meu apartamento. Este foi intencional, cuidadoso e menos assustado, como se ambos soubéssemos o que estávamos fazendo desta vez. Os 6 meses seguintes foram de trabalho duro. Tivemos que aprender a ser um casal enquanto também éramos pessoas separadas. E não aconteceu naturalmente. Brigamos sobre reservar tempo um para o outro versus nossos próprios amigos. Tive que resistir à vontade de cair em nossos velhos padrões onde fazíamos tudo juntos. Léo teve que aprender a me dizer quando precisava de espaço em vez de apenas desaparecer por dias. Tivemos uma briga enorme em abril porque fiz planos com meus amigos da aula de cerâmica numa noite em que Léo queria me ver. Ele disse que eu estava escolhendo eles em vez dele. E eu disse que esse era exatamente o tipo de pensamento que nos separou da primeira vez. Não nos falamos por 3 dias e fiquei apavorada de que acabaríamos de volta onde começamos. Mas então ele ligou e pediu desculpas, dizendo que seu terapeuta o ajudou a ver que estava caindo em velhos medos. Conversamos e descobrimos uma maneira melhor de lidar com conflitos de agenda. Lentamente encontramos um ritmo onde podíamos ser próximos sem nos perdermos. Tínhamos noites de encontro, noites com amigos e noites onde fazíamos nossas próprias coisas. Parecia mais saudável, mais difícil e muito melhor do que antes. Quando a empresa do Léo ofereceu a ele uma promoção que significaria mudar para o escritório da Califórnia, ele não me contou por 2 semanas. Descobri porque ele deixou a carta de oferta no balcão da minha cozinha por acidente. Fiquei magoada no início por ele ter mantido o segredo, mas depois percebi que ele estava tentando descobrir sozinho como deveria. Conversamos sobre isso uma noite comendo comida chinesa no meu sofá. Ele disse que estava indeciso há semanas porque a promoção era incrível, mas ele genuinamente amava o projeto em que estava trabalhando aqui. Eu disse honestamente que ficaria triste se ele fosse embora, mas queria que ele escolhesse o que fosse melhor para a carreira dele. Eu falava sério desta vez. Não estava dizendo isso porque achava que deveria ou porque estava com medo de ser a Becca. Eu falava sério porque queria que o Léo tivesse a vida que ele queria, mesmo que essa vida não me incluísse na mesma cidade. Ele olhou para mim por um longo tempo e depois disse que recusaria. Não por minha causa, mas porque ele realmente preferia seu projeto atual e a equipe com quem estava trabalhando. O escritório da Califórnia significaria começar de novo, e ele gostava de onde estava. Acreditei nele e isso pareceu enorme. 2 anos depois daquele primeiro beijo, estávamos na mesma lanchonete onde costumávamos jantar aos domingos na faculdade. A comida ainda era terrível, mas continuávamos voltando porque era nossa. Léo estava nervoso durante toda a refeição, derrubando o garfo 2 vezes, e mal tocando no hambúrguer. Pensei que talvez tivéssemos outra conversa difícil sobre nosso futuro. Então ele estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Ele disse que passou os últimos 2 anos aprendendo a ser sua própria pessoa. E a melhor parte era que ser sua própria pessoa
pessoa o fazia querer estar comigo ainda mais. Ele tirou um anel e me pediu em casamento. Eu disse sim, porque não estava mais com medo. Não estava com medo de que amá-lo significasse me perder, ou que ele me ressentisse mais tarde, ou que estivéssemos cometendo um erro. Ambos tínhamos crescido e nos tornado pessoas que podiam ficar de pé sozinhas, o que tornava a escolha de ficarmos juntos a coisa certa. Tínhamos feito o trabalho difícil de nos separar e nos reconstruir separadamente. Agora podíamos escolher um ao outro, não porque precisávamos, mas porque queríamos. Planejar o casamento se transformou neste estranho choque de realidade sobre o que tínhamos nos tornado. Sentei no local com a coordenadora falando sobre mapas de assentos e percebi que estava agendando mesas de amigos separadas para Léo e para mim, porque tínhamos construído vidas reais separados um do outro. Meus amigos da aula de cerâmica que nunca tinham conhecido o Léo, os colegas de trabalho dele da firma de engenharia que mal me conheciam. Caiu a ficha de que não éramos mais aquelas crianças desesperadas que não conseguiam funcionar sem o outro por perto. Tínhamos nossos próprios hobbies, nossas próprias pessoas e nossos próprios dias ruins que a outra pessoa não consertava. Léo chegava do trabalho frustrado com um projeto e eu ouvia, mas não tentava resolver, porque não era mais minha função. Eu tive uma rejeição de galeria que doeu e Léo me abraçou, mas não levou para o lado pessoal como se estivesse acontecendo com ele também. Estávamos escolhendo um ao outro todos os dias em vez de apenas cairmos no padrão um do outro porque sempre estivemos juntos. Foi mais difícil do que imaginei naquela noite no meu sofá quando ele me beijou pela primeira vez. Mais bagunçado também, porque tínhamos que realmente nos comunicar em vez de apenas saber o que a outra pessoa precisava. Mas foi melhor do que qualquer versão de conto de fadas que eu estava com medo demais para querer naquela época. O dia do casamento chegou e a Aya levantou-se para fazer seu discurso, parecendo exatamente com o Léo quando ficava emocionada. Ela falou sobre nos ver crescer na casa ao lado, como ela nos viu passar 16 anos aperfeiçoando a amizade, e depois 2 anos reconstruindo completamente tudo o que achávamos que sabíamos um sobre o outro. Ela disse que nunca tinha visto 2 pessoas trabalharem mais duro por seu relacionamento, ou lutarem mais para descobrir como serem independentes e estarem juntos ao mesmo tempo. Quando Léo e eu dançamos mais tarde, com a mão dele firme nas minhas costas, pensei em como quase nos perdemos completamente. Como tivemos que nos separar e aprender a ser pessoas inteiras separadamente antes de podermos realmente estar juntos da maneira correta. Cada briga que tivemos sobre espaço e cada noite que passamos separados, aprendendo quem éramos sozinhos, nos levou a este momento, onde eu sabia exatamente quem eu era e ainda assim o escolhia. Ele olhou para mim e sorriu, e eu sabia que ele estava pensando a mesma coisa. Fizemos do jeito difícil, do jeito bagunçado, do jeito que quase nos destruiu, e eu não mudaria um único momento disso.